Olá, meus amigos, meu nome é Arthur Miranda e vou iniciar com vocês a nossa resolução das questões de direito administrativo do concurso de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo que ocorreu no domingo passado. A minha ideia hoje é ser breve na resolução das questões, então se por acaso houver ainda alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para me mandar mensagem, eu sempre deixo o meu Instagram aqui. E já que a gente está aqui no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal do Dedicação Delta, que tudo isso favorece que a gente venha apresentando cada vez mais conteúdo aqui no canal do YouTube e conteúdo gratuito, né? Então vamos aqui sem mais demoras à nossa primeira questão. Deixa eu só tirar aqui a nossa webcam e deixar ela aqui em cima. Aí, pronto. Essa ordem aqui, eu não sei se necessariamente vai ser a ordem da prova de vocês, se vocês tiverem feito, né? Imagino que a maioria que vai estar acompanhando esse vídeo fez a prova de fato. Mas foi a prova que eu obtive, então cuidado ao se basear tanto no número da questão quanto em relação à ordem das alternativas, que pode variar de questão para questão a depender da sua prova. Então vamos aqui para a resolução da questão em si. Essa primeira questão ela cobrou a letra da lei, especificamente a lei aí que vai trazer as regras sobre o pregão, né? E ela diz o seguinte: nos termos da lei número tal, 10.520, em licitação na modalidade pregão, somente participarão da cessão de lances o autor da proposta de menor valor e os participantes que apresentarem ofertas com preços superiores ao menor valor em até... Ou seja, a questão está cobrando a letra pura da lei, né, para a gente saber qual a porcentagem acima do menor valor que poderia ser ofertada pelos participantes que vão continuar aí na sessão, né, de lances, junto com o autor da menor proposta. E a lei, eu já deixei aqui até do outro lado do slide, ela vai trazer que é até 10%. Questão fácil para quem olhou a lei, para quem estudou e acabou decorando, né? Gabarito B. Questão 37. No que concerne aos institutos da descentralização e da desconcentração, julgue os itens a seguir. Primeiro item. A principal diferença entre esses institutos decorre do número de pessoas jurídicas envolvidas. A gente pode afirmar que sim, né? A ideia da descentralização é passar determinado exercício, né, de serviço público ou exercício de atividade econômica para um outro ente, que não a União, por exemplo. Quando a União cria a ANTAC, ela transfere aí o exercício da prestação de serviços relativos à regulação dos transportes aquaviários, né? Criando aí uma outra pessoa, né? Vou até escrever aqui para ficar claro o exemplo, né? A União vai lá, ela diretamente prestava esse serviço aí de regulação de transporte aquaviário, mas em determinado momento decide criar uma pessoa jurídica, uma autarquia federal, agência reguladora, que passa aí a exercer esse serviço. Então aqui ocorre a descentralização. Mas não necessariamente poderia ser assim, né? A União poderia simplesmente ter um órgão dentro dela, dentro do atual Ministério da Infraestrutura, talvez uma secretaria, né? Como é a Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários, e aí deixaria essa prestação de serviços no âmbito de um órgão da União. E aí, se fosse assim, a gente estaria falando em desconcentração. Arthur, por que você está dando esses exemplos da ANTAC, de transporte aquaviário, de portos, que é a área em que eu trabalho, né? Então dá para eu trazer essa entidade e esses órgãos como exemplos, né? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Então a gente tem sim a diferença entre os institutos no número de pessoas jurídicas envolvidas. Na descentralização a gente vai ter uma outra pessoa jurídica aqui, mas na desconcentração não. O Ministério da Infraestrutura está dentro aqui da União, é um órgão da União. Então, perfeito. Item 1, correto. O item 2. A descentralização ocorre no âmbito de uma única pessoa jurídica. A gente já viu que não. Há uma necessidade aqui de se de fato descentralizar, né? Retirar aqui do centro, que seria essa pessoa jurídica aqui, que é a União, e passar a prestação de serviço para outra pessoa, né? Outra pessoa jurídica.
Item 3. A desconcentração administrativa acontece quando a administração reparte atribuições e competências dentro de um mesmo órgão. Aqui a gente pode afirmar que sim, mas é até de certa forma temerário cravar, né? Se a gente pega, por exemplo, a ideia de que vamos pegar o Ministério da Infraestrutura. Ele é dividido em órgãos internos. A gente pode falar isso. A gente vai ter uma Secretaria da Aviação, a gente vai ter uma Secretaria de Portos, e assim sucessivamente. Tudo isso daqui pode ser considerado órgãos dentro do próprio órgão do Ministério da Infraestrutura. Então, se eu falo que a gente pega uma competência da União e transfere para o Ministério da Infraestrutura, ou então do Ministério da Infraestrutura a gente transfere para a Secretaria de Aviação Civil, ou até para a Secretaria de Portos, algo assim, a gente está, concorda comigo que a gente está transferindo competências, a gente está repartindo atribuições e competências entre órgãos distintos? Mas isso no sentido que eu falei aqui, considerando tudo isso aqui órgão. Secretaria de Aviação como órgão, Secretaria de Portos como órgão, né? E é possível se falar nessa classificação sim. Então, o mais correto seria dizer que a desconcentração administrativa trata-se de repartição de atribuições e competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica União, no caso, teria a opção de exercer todas as suas atribuições por meio da Presidência da República? Poderia. E aí tudo ficaria com ela? Poderia sim. Mas faz sentido? Não. Aí cria-se vários ministérios, e aí os ministérios vão lá, criam vários órgãos internos, e assim sucessivamente, né? Então eu preferia dizer que se trata de um mesmo ente ou de uma mesma pessoa jurídica. Mas a banca considerou isso daqui correto. E se eu não me engano, há uma outra questão semelhante a isso, também considerada correta. Provavelmente pegou aí de um doutrinador que trouxe essa frase, né? Então, o gabarito aqui é correto, mas fiquem com todas essas minhas ponderações aqui. Espero ter ficado claro o que eu quis dizer aqui, né? Que a gente pode fazer toda essa, chamar isso aqui de órgão, Secretaria da Aviação é um órgão, Secretaria de Portos é um órgão, que está dentro do órgão Ministério da Infraestrutura. Então, eu preferiria dizer que a desconcentração administrativa ocorre quando a administração reparte atribuições e competências dentro da mesma pessoa jurídica, né? Desconcentrando algum órgão dela e repassando para órgãos menores, né? Mas a banca considerou isso certo, dando o gabarito na alternativa C, tá bem? Qualquer dúvida, lembre que meu Instagram está à disposição de vocês. Questão 38. Acerca do conceito de ato administrativo, assinale a alternativa correta. Letra A. Ato administrativo é declaração de Estado, perfeito, ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Perfeito. Lembrando que é importante trazer isso aqui, ó, sob regime de direito público, tá bem? E essa aqui é a nossa resposta, gabarito, alternativa A. Questão 39. Em relação à improbidade administrativa, julgue os itens a seguir com base na Lei de Improbidade Administrativa, 8429. Item 1. Embora sem tipificação na Constituição Federal, de 88, a suspensão dos direitos políticos é prevista na Lei número 8.429 como sanção aplicável por ato de improbidade administrativa, independentemente de eventuais sanções penais, civis e administrativas combinadas. Isso daqui eu vou deixar para comentar no próximo slide, tá? Mas está errado. Vamos para o item 2. São espécies de atos de improbidade administrativa aqueles que atentem contra o decoro parlamentar e contra a dignidade da justiça. Não consta essa previsão na lei, o que torna o item errado. E o item 3. Os herdeiros daquele que causar lesão ao patrimônio público estarão sujeitos às combinações legais até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Isso daqui eu vou deixar para comentar, deixei para comentar no próximo slide também. Mas está correto.
e o gabarito é a alternativa C. Mas vamos entender aqui, primeiro, o item 1. Está aqui a assertiva que eu acabei de ler para vocês. Está aqui o que consta na Constituição Federal a respeito de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, que a gente pode colocar como RISP, né? Ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Mas a lei de improbidade, ela vai trazer as seguintes sanções: a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, o pagamento da multa civil e a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, é interessante notar que, por exemplo, a multa não consta aqui no artigo 37, mas ela veio aqui prevista na lei. Então, e não tem o menor problema nisso. A Constituição não faz essa restrição de que apenas essas são as sanções, mas de que se ocorrer um ato de improbidade administrativa, a gente vai ter tais sanções na forma e gradação previstas em lei. É como se fosse um mínimo. A gente pode até comparar ao que a gente vê no Tribunal do Júri, que na Constituição há a previsão de que o tribunal é competente para julgar crimes dolosos contra a vida, mas há um espaço aí, ao menos teórico, né, de que uma lei poderia prever outros crimes para o Tribunal do Júri, ou se for o caso, uma emenda à Constituição pode ir lá aumentar o rol de crimes que estão na competência do Tribunal do Júri. Então, a assertiva é errada porque a suspensão dos direitos políticos ela está, sim, tipificada na Constituição Federal, aqui no artigo 37, parágrafo 4º. Muito importante, tá bom, esse dispositivo. E agora, quanto ao item 3, que eu trouxe aqui para a gente falar com calma, ele é um item interessante porque quando eu vi essa alternativa, essa questão, eu até achei que a banca iria dar a alternativa errada, embora eu defendesse que o gabarito deveria ser certo. E eu estou trazendo isso aqui para a gente refletir junto, então eu vou pedir muita atenção de vocês aqui. Essa é a redação original da Lei de Improbidade Administrativa do artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança. Percebam que a redação está quase idêntica ao item 3. Né? Cominações legais aqui, ó, e no artigo 8º, cominações desta lei, que é expressão sinônima. Né? Já a redação atual, ao invés de trazer uma expressão genérica como cominações da lei, ela vai prever que vão estar sujeitos apenas à obrigação de repará-lo, ou seja, reparar o dano, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Ou seja, o sucessor ou herdeiro vai estar sujeito só a essa obrigação, que é a obrigação de reparar. E aí eu te pergunto, mas o item trouxe sujeito à cominação legal, que é o que estava na redação anterior, a redação revogada. O item não trouxe essa expressão aqui, apenas a obrigação de repará-lo. Aí você deve estar pensando, mas isso não torna o item errado? Porque percebam que não houve aí uma transcrição literal do que consta na lei. E aí, em razão de não haver a transcrição literal, o item se torna errado? Eu achei que o examinador buscou isso, mas se ele tivesse buscado isso, eu ia defender que o gabarito, na verdade, deveria ser certo. Porque eu pergunto para vocês, o que torna um item, uma assertiva, certo ou errado? É ela copiar estritamente o que está na lei? Ou é ela estar de acordo com a lei, do que se interpreta da lei? Ou do que se interpreta de um julgado, se for o caso? Ou do que se interpreta da doutrina? Ou será que a gente simplesmente tem que saber palavra por palavra, vírgula por vírgula do que está na lei,
e é isso que o examinador cobra. Não é. O que torna o item certo ou errado é simplesmente ele estar de acordo ou não de acordo com a lei. E aqui a gente vai ter que, apesar de a redação atual do artigo 8º não trouxer a expressão combinações dessa lei, o fato é que, se você disser que os herdeiros estarão sujeitos às combinações legais até o valor da herança, isso vai estar de acordo, sim, com o artigo 8º. Porque quando você fala isso, combinações legais, a gente acaba fazendo referência ao que está na lei. E o que está na lei é isso, de que vai se sujeitar apenas à obrigação de repará-lo, entende? Então, a gente lendo esse item, é o item que perfeitamente está de acordo com a redação atual do artigo 8º. E com isso eu aproveito para fazer um paralelo com uma pergunta, com uma afirmação, com um dogma que está aí no meio do concurso há muito tempo. Eu nem lembro porque eu não decoro isso, e acho que não é o caso de se decorar, mas é algo como se fosse para o CESP, incompleto é errado ou certo, alguma coisa assim. Mas quando alguém me fala isso, eu já pergunto de onde é que ele tirou, como é que era a questão, porque faltar algo, estar incompleto, não necessariamente torna algo certo ou errado. Por exemplo, um exemplo besta que eu acabei de pensar. Se falar que Arthur é um homem de 26 anos, se isso estiver na lei, por exemplo, e eu pegar assim, Arthur é um homem, ponto. Percebam se a assertiva foi essa, Arthur é um homem, certo ou errado? Certo. Ué, mas a lei falou de 26 anos, a lei restringiu. Enquanto que a assertiva foi incompleta e não trouxe a idade. Mas o fato de não ter trazido a idade, de estar entre aspas incompleto, não torna essa afirmação errada. Está de acordo. Arthur é homem, ponto. É uma afirmação que é possível se fazer. Arthur tem 26 anos? É possível se fazer também. Assim como nessa questão é possível falar que os herdeiros estarão sujeitos às combinações legais até o limite do valor da herança. Então, se vocês pegarem essa ideia que eu fiz questão de trazer de forma devagar, eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês nessa prova. Claro, esperando que vocês tenham a aprovação nessa prova, mas se por acaso vocês não tiverem aprovação nessa prova, esse raciocínio é importante para todas as questões que vocês fizerem. E se alguém por aí falar que se uma questão incompleta é necessariamente certa ou errada, corrija essa pessoa, ou ao menos tenha ciência de que isso não é uma verdade absoluta, você tem que analisar o que está dizendo a questão e o que diz a lei, tá bom? Não necessariamente algo vai ser certo ou errado, simplesmente por estar incompleto, ou não usar a palavra da lei. Então, feita essa conversa, mais demorada, vamos à próxima questão. Questão 40. A respeito do poder de polícia, julgue os próximos itens. Item 1. Segundo o texto constitucional, o poder de polícia é exercido exclusivamente pelas corporações especializadas da Polícia Civil e da Polícia Militar. É uma questão bem batida, A gente tem essa expressão poder de polícia que é muito cara aí ao direito administrativo e ao direito tributário, Se não fosse, não estaria ali no Código Tributário Nacional, a definição do que é. E quando uma pessoa não tem conhecimento do que significa poder de polícia, eu não tenho dúvida de que ela faz essa associação necessariamente a um órgão policial, como a Polícia Civil e a Polícia Militar ou a Polícia Federal. Quando, na verdade, o poder de polícia é simplesmente o poder do Estado de restringir direitos e liberdades individuais com vistas aí à consecução do interesse público. Então, o item encontra-se errado e não há também essa descrição do poder de polícia no texto constitucional. O que há é no Código Tributário Nacional. Item 2. Para o exercício adequado do poder de polícia é necessário que a administração pública obtenha previamente autorização do poder judiciário. Não, Senão, aí, a administração pública não poderia fazer absolutamente nada. E a gente tem aí, no poder de polícia, a característica da autoexecutoriedade. Claro que não estará presente em absolutamente todas as situações, mas é possível sim a autoexecutoriedade dentro de um ato de poder de polícia.
Item 3. No exercício do poder de polícia, o município poderá estabelecer os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados em seu território. Aqui eu trouxe o fundamento desse item, que é a súmula vinculante número 38 do STF, e apenas a título de conhecimento trouxe essa outra súmula vinculante com o assunto correlato, né, que fala que ofende o princípio da livre concorrência, a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Né. É só a ideia aí correlata de que ambas tratam sobre estabelecimentos comerciais dentro do território do município. Né. Então o item 3 está correto e o nosso gabarito é a alternativa C. Vamos para a questão 41. Acerca dos atos administrativos em espécie, assinale a opção correta. Licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração pública faculta àquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade, certo? Por que é vinculado? Porque se o administrado, se a pessoa ou o cidadão preencher os requisitos legais, a administração vai ter que conceder a licença para que a pessoa exerça aí a atividade que ela deseja exercer. Né? E item B. Visto. Gabarito já é a alternativa A, né? Vamos ler as demais. Item B. Visto é o ato unilateral e vinculado pelo qual a administração reconhece a legalidade de um ato jurídico administrativo. Aqui a gente vai ter, na verdade, a homologação. Item C. Admissão é o ato bilateral, não, unilateral e vinculado pelo qual a administração pública reconhece ao particular que preenche os requisitos legais do direito à prestação de um serviço público, certo? Se estivesse aqui, ó, o unilateral, tá bom? Mas como tal, o bilateral é errado. E aqui a gente tem como exemplo a admissão em um colégio público, por exemplo, em um hospital público. D. A aprovação é um ato bilateral e vinculado pelo qual se exerce o controle a priori ou a posteriori do ato administrativo. Errado, né, galera? Aprovação é um ato unilateral, discricionário e o controle se dá a posteriori. Homologação é o ato pelo qual os órgãos consultivos da administração pública emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência. Errado. A gente viu que homologação, na verdade, significa o que está na alternativa B e que a alternativa E, na verdade, traz o conceito de parecer. Né? Então, o gabarito da questão 41 é A. Questão 42. Nos contratos administrativos é obrigatória a adoção de garantia, ficando a critério do contratado optar por uma das que estão previstas na Lei 8666. Essa lei é revogada, mas ela continua aparecendo, né? E por que será? Vocês sabem? Imagino que todos aí saibam, porque na verdade o que foi revogado imediatamente dessa lei é a parte penal, cujos crimes foram acrescentados em capítulo específico do Código Penal. Mas a parte de licitações mesmo está em vigor por 2 anos, que é o período em que vai conviver tanto a lei atual de licitações quanto a famosa Lei 8666, a lei revogada. E aí o gestor público vai ter que optar pela aplicação de uma ou de outra. Não é para misturar, eu quero pegar esse artigo dessa lei e esse artigo da outra, não. Ele vai optar por aplicar integralmente uma lei ou outra nesse tempo aqui de 2 anos de convivência jurídica de ambas as normas. Né? 2 das modalidades de garantia estabelecidas nessa legislação é o seguro, garantia e fiança bancária. Eu lembro que eu errei uma questão sobre isso em concurso, e aí eu passei a dar cada vez mais atenção para 8666. Né? Gabarito, então, alternativa C. E com isso, deixa eu ver aqui se essa é a última questão mesmo. Com isso a gente encerra a nossa breve resolução de questões. Lembrando sempre que se houver alguma dúvida, meu Instagram sempre está aqui embaixo à disposição. Podem mandar mensagem. Se gostaram, deixem o like, comentem, compartilhem o vídeo com quem vocês conhecem. E se inscrevam no canal do Dedicação Delta. Então é isso, bons estudos e até o nosso próximo encontro.